Boa noite, Paulo Afonso Esportivo. Programa de hoje especial. Vamos estar entrevistando ele, foi um dos grandes jogadores do futebol de Paulo Afonso, Bahia, Lalau, hoje conhecido como Lalau do esporte. Lalau concedeu uma entrevista agora há pouco à nossa produção. Agradeço ao Lalau, muito educado, e falou sobre sua carreira, sobre o futuro do futebol de Paulo Afonso, entre outras coisas. Vamos à entrevista. Lalau, boa noite. Gostaria muito que você falasse um pouco, resumidamente, da sua vida. Quem foi Lalau? Boa noite, Tony Bahia. Boa noite a todos os internautas que acompanham pelo YouTube o programa esportivo Paulo Afonso. Eu me chamo Edivaldo Gomes Lalau, hoje mais conhecido como Lalau do esporte. Tive minha carreira esportiva iniciada com 13 anos, jogando pelo Copa. Depois aí joguei em vários clubes da cidade, na nossa seleção de Paulo Afonso, onde conquistamos o maior título estadual, sendo campeão do torneio municipal de 1985, à época com 130 cidades. Joguei ainda em outras seleções, como Guararema, Conceição do Coité, Ribeira do Pombal e Valente. E também joguei no futebol profissional. Joguei Campeonato Pernambucano, pelo América do Recife, pelo Estudante de Timbaúba, Ferroviário de Serra Talhada. E encerrei no Flamengo do Piauí, quando voltei para a minha terra. E graças a Deus hoje continuo ainda jogando futebol. Desta feita na nossa seleção de Master e disputando os jogos das ABB, a convite do presidente da Liga, Raposão. Essa é minha história inicial, né? E estarei aqui para responder todas as perguntas feitas pelo nosso amigo Tony Bahia. Muito bem. Lalau, vários blogs, inclusive de Paulo Afonso, publicaram essa semana, se eu não me lembro ontem, sobre uma reportagem sobre o Campus Society lá do Colégio Polivalente. Fala um pouquinho aí como foi, como está esse campo, o que é que você espera. Fique à vontade. Tony, a gente falar sobre os Campus Society da cidade, eu prefiro falar no todo, né? Já que eu tenho conhecimento de todos eles. O vídeo postado sobre o Campus Society do Colégio Polivalente, nós também visitamos o CETEP, antigo CIEPA, que lá, né, tem um campo de grama sintética com pista para caminhadas e pedaladas, um ginásio poliesportivo e também um campo de areia, né, que dá suporte. E no Polivalente nós temos sim um campo muito bom, que eu acredito que os alunos agora vão ter onde praticar o futebol, vai ter onde caminhar, vai ter onde pedalar. Ao lado do campo, o Polivalente tem uma piscina semiolímpica e também um mini quadro, uma mini quadra poliesportiva. Temos também um campo de grama sintética lá no Colégio Quitéria Maria de Jesus, no bairro Tanqueiro Neves, no BTN, Tony. Além de logo vai ser inaugurado um campo no bairro Rodoviário, também de grama sintética. E está sendo feito uma obra lá no campo do Canarinho, no BTN 3. Então, campos, né, de futebol para a prática e quadra não vai faltar em Paulo Afonso até o final de 2024. Além desses campos society, nós já temos um campo muito bom no bairro Jardim Aeroporto, né, que não é society, é um campo oficial de 105 metros. E temos o campo do bairro Mochotó, né, que é onde é usado durante o dia e a noite. E aqui no centro a gente tem vários. Tem o do Casquetinho, tem o do Baba da Amizade, tem o do Clube dos Velhinhos, do Baba da Indução e Juventude, né. Nós temos o campo do Centenário, que é de terra. E logo vamos ter de volta o nosso Estádio Municipal Álvaro de Carvalho, o nosso Ruberlene. Então, o que falta agora é a matéria-prima para que esses campos sejam utilizados, ou seja, a divisão de base, crianças. Então, com a base a gente chega até o adulto com atletas de boa qualidade. Eu enfoco que o nosso Ruberlene, o Álvaro de Carvalho, deverá ser inaugurado até o final do ano, início de janeiro, que é o nosso palco
principal. De campos, como eu disse, muitos. Agora vamos trabalhar para que a criançada, a juventude, o master, a gente tenha qualidade de vida através do esporte. Só lembrando que o programa Boa Noite Paulo Afonso Esportivo está entrevistando Lalau, que foi um dos grandes jogadores de futebol aqui de Paulo Afonso, Bahia. Dando continuidade à nossa entrevista, eu gostaria de saber de Lalau qual é a diferença do futebol de quando você jogava para o futebol de hoje, se é que há diferença. Olha, Tony, falar sobre a diferença do futebol do passado e do futebol de hoje é muito fácil. No passado nós tínhamos jogadores com qualidade. Por quê? Porque nós jogávamos nos campos de terra, nós jogávamos na rua, né? Hoje não, hoje é muito mais força. Hoje um atleta não pode driblar o outro que ele se irrita. E no passado a gente fazia do futebol uma arte. Hoje a coisa é muito mais de rivalidade, né? Então o do passado para mim é melhor e muito, tanto que eu me espelho na arte de um Flamengo que nós tínhamos, com Zico, Adílio, Tita, Lico, Andrade, é isso. Hoje eu não assisto tanto futebol porque eu vejo mais a rivalidade, a parte física do que a qualidade, né? Então o do passado para mim é muito, mas muito, está muito à frente do futebol de hoje. Para você ver, eu estou com 59 anos, completo 60 em novembro, mas ainda primo por jogar usando a mente e não o corpo, a qualidade. Hoje é muito mais corpo. Então o futebol do passado, muito mais arte do que hoje. Hoje é muito mais a correria. Lalau, na sua época, quando você jogava, quem era o melhor jogador do futebol de Paulo Afonso? Não vale dizer que é você. É brincadeira, você pode estar assim incluído. Na minha época, Tony e o pessoal que está assistindo, a gente não tinha, né? A gente tinha vários jogadores bons. O melhor de todos, na minha opinião, eu tive o prazer de jogar junto, né? Que fez parte do ataque da nossa seleção, que foi o Duda. O Duda foi o maior jogador que eu vi jogar depois de Zico. E eu tive o privilégio de fazer parte do melhor ataque que nós tivemos de todos os tempos, que foi da nossa seleção de 1985, que o ataque era eu, o nosso Duda e Pingo, né? Então, para mim, o melhor jogador de todos os tempos de Paulo Afonso é o Daniel Rodrigues de Lima, o nosso Duda. Agora eu posso lhe dizer os melhores para mim foram esses: Joãozinho, Fábio, Paulão, Edson e Catimbó, Zé Orlando, Edilson e Capá, Lalau, Duda e Pingo, e no comando o nosso Alonso José Pereira de Souza, o nosso Alonção. Esses, na minha visão, foram os melhores jogadores de todos os tempos em nossa cidade, mas à frente de todos nós, na minha opinião, sempre esteve nosso Duda, o Daniel. Sabemos das dificuldades do futebol de Paulo Afonso com toda a região, mas o que Paulo Afonso precisa exatamente hoje para ter um time de futebol profissional, para disputar o Campeonato Baiano de Futebol Profissional? Olha, Tony, você me pergunta o que é que nós precisamos para termos um time profissional. O começo de tudo é um estádio, né, com um campo para as divisões de base. Nós não temos estádio que comporte uma equipe profissional se pensarmos em competições estaduais, como a segunda divisão do Campeonato Baiano e a primeira. Esse é o começo. E além disso, nós precisamos iniciar com a base. A base se inicia com o amador. Não se existe futebol profissional sem o amador. O amador é quando vai surgir os atletas para a equipe profissional. Não pense que Flamengo, Vasco, São Paulo, eles iniciaram do amadorismo e se tornaram as potências que são por conta de gestões, né? Então, o começo é o estádio de futebol e começarmos pela base, que deve iniciar nas escolas.
As escolas hoje primam mais para as aulas dentro de uma sala. E aí não, tem que se começar nas escolas com os jogos escolares, né, com os estudantes participando, para aí depois, né, a gente pensar em ter uma equipe de futebol profissional. Aqui se pensa muito em ter isso, dependendo totalmente da prefeitura, não existe. Tem que se buscar investidores e tem que se começar na base. Começando na base, vai surgir jogadores e com isso, e com um estádio bom, com campos para o futebol de divisão de base, a gente pode se pensar no profissionalismo. Mas os investidores têm que estar, o comércio, os empresários, a Câmara, o município, tudo engajado para se pensar no profissionalismo. Não é fácil, não é fácil, mas isso aí só vai acontecer com a união de todos nós. E o mais importante, a Liga Desportiva de Paulo Afonso tem que estar no contexto, porque ela é Liga Desportiva. Então, pode-se ter verba para todos os esportes amadores, é quem vai dar o suporte para o profissionalismo no futuro. Lalau, fale aí sobre sua maior decepção, assim também como a sua maior alegria de quando você praticava o futebol. Tony, você me pergunta qual a maior decepção que eu tive no futebol e a minha maior alegria. Eu tiro a palavra decepção, né? Eu não uso essa palavra, não uso rancor, não uso mágoa, não uso vingança. Eu só tive alegria, só. Né? Iniciei muito cedo minha carreira, né? Hoje, para você ver, ainda jogo futebol, certo? Fui eleito do campeonato, fui eleito artilheiro do campeonato da cidade, foi a minha última vez que eu participei, um campeonato de alto rendimento, com 11 gols. Em 2007 eu tinha 44 anos, né, jogando pela equipe do Vitória, aqui em Paulo Afonso. Então eu não tenho decepção. E a minha maior alegria foi ter os meus amigos sempre. Eu não tenho inimigos, eu posso ter desafetos de alguém que jogou contra mim e eu devo ter feito algo que a equipe dele não saiu beneficiada. E a alegria maior de todas foi a nossa conquista do Campeonato Intermunicipal de 1985, quando à época se poderia jogar jogadores profissionais. E nós enfrentamos jogadores de ex-Bahia, Catuense, Vitória, e galgamos o título, né, do nosso maior campeonato amador do Brasil. A nossa final foi em 2 jogos, vencemos aqui por 6-0, né? E a equipe de Ilhéus, e conquistamos o título, não, Ilhéus não, vencemos aqui de 6-0 a equipe de São Félix e culminamos com o título lá empatando. Essa foi a minha maior alegria, mas a maior de todas é a minha saúde, é a minha vida, é a minha família, que eu conquistei através do esporte, e o esporte me deu essa base de ser um homem, um cidadão honrado e conhecido em minha cidade e em minha região. E também a conquista pela seleção de Macururé, lá na cidade de Rodelas, onde eu tive o convite do ex-prefeito Vadinho e chegamos a esse título. Programa Boa Noite Paulo Afonso Esportivo, entrevistando ele, Lalau, agora Lalau do Esporte. Lalau, obrigado pela sua entrevista, a gente agradece muito, espero retornar outras vezes, falar contigo aqui no nosso programa. Fique com suas considerações finais e receba o abraço da TV Tony Bahia Notícias. Minhas considerações finais para todos vocês e agradecer a você, Tony, por me dar essa oportunidade de relatar para todos a minha história, a minha vida, as minhas conquistas, né? E aí eu quero deixar um abraço forte para todos vocês, dizendo que nós estamos no mês da emancipação política de Paulo Afonso, que no dia 28 de julho, né, completamos 65 anos de liberdade. E nesses 65 anos nós logramos êxitos em muitas coisas. Mas como aqui o assunto é futebol, a nossa maior vitória desses 65 anos foi a conquista do nosso Intermunicipal de 1985. Obrigado a todos vocês, Tony. Obrigado a todos que acompanham pelo YouTube o Paulo Afonso Esportivo, né? E conte sempre
comigo. Aqui atrás estão algumas de minhas conquistas, mas a maior de todas é as bênçãos de Deus. Muita luz a todos. Programa Boa Noite Paulo Afonso Esportivo. Tchau, até a próxima.